Olá, gente, como estamos? Está todo mundo bem? Eu estou aqui, graças a Deus, em Londres agora. Acabou aquela tranquilidade, né, de estar em Chipre, com a luz natural do sol. Aqui, o negócio aqui é outra coisa, é outra realidade, né? A nossa realidade aqui é diferente. Até neve já tivemos hoje aqui em Londres. Tá muito frio, muito úmido, muita chuva, meu quintal todo sujo, não tem como limpar por causa do frio, por causa da chuva, por causa da neve. Então, ainda não pude fazer nada nos jardins. Vou ter que esperar passar essa temporada de mais frio, né? Quando der uma amenizada, eu vou poder limpar, né? Por enquanto está tudo sujo. São agora 15 para as 6 da tarde, muito escuro, continua chovendo e estamos aqui. Estamos estudando o livro de Gênesis, estamos hoje no capítulo 17 de Gênesis. É bem complicado a gente estudar uma coisa assim, muito passado, porque vocês sabem que a história de Abraão aconteceu há mais de 5.000 anos atrás. 5.000 anos de história. Na realidade daquele povo era completamente diferente da realidade que nós vivemos hoje. Completamente. Muito pouca gente na Terra, muito pouca gente, muito espaço e nenhuma tecnologia, nada. Eles não tinham nenhuma facilidade que nós temos hoje, nada, né? A realidade deles era, gente, não tem nem como a gente falar. Se um desses seres que habitaram nessa época, o mundo, viesse aqui hoje, eles não reconheceriam a Terra. Eles diriam que estariam num outro planeta, para vocês verem a diferença. Eles iam chegar aqui completamente. Primeiro que eles não sobreviveriam muito tempo, né? Porque a poluição que nós temos hoje é muito grande e eles morreriam rapidamente. Uma doencinha, uma gripe que eles pegassem já era. Eles não têm nenhuma imunidade para viver no nosso tempo, né? E o barulho também ia matá-los rapidinho. Gente, eu esqueci a minha água. Eu esqueci a minha água. Então, se eles viessem aqui, eles não durariam. Eles iam morrer muito rápido. Algumas pesquisas demonstram que eles morreriam menos de um dia. O estresse de ver o que está acontecendo hoje na Terra seria muito grande para eles. Para vocês terem uma ideia da seriedade do que é a evolução. Essa é a realidade. É a realidade. Bom, vamos começar estudando esse capítulo. Eu vou mencionar uma coisa. Eu não sei, e ninguém pode saber, que tipo de aparição ou que tipo de comunicação era que Abraão tinha com o Eterno. Porque aqui o primeiro versículo do capítulo 17 de Gênesis fala assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, gente, 99. Quantos anos tinha Abraão quando Ismael nasceu? Ele tinha uns 86, quando ele gerou a Ismael. Olha o tempo que passou. 13 para 14 anos depois daquela vez em que... Então, se for 15, uns 14 para 15 anos depois,
daquela vez que, da decisão de Sara de dar Agar para Abraão, e da última aparição que o Senhor fez com Abraão, conversou com ele, falou para ele sair, olhar a estrela, né, aquela coisa toda, e ele fez todo aquele cerimonial, aquele ritual, né, e o Senhor prometeu que a geração dele seria maior do que as estrelas, mais do que, contasse as estrelas, que a geração dele seria muito mais do que aquilo. Olha o tempo que passou daquela profecia, daquele encontro que Abraão teve com o Eterno. Ele agora já está com 99. Ismael já está com 13. Aí lá vem o Senhor de novo, depois de todos esses anos, ele no mesmo lugar. Abraão, ele estava no mesmo lugar em Hebrom. Ele ainda não havia levantado o acampamento, ele ainda estava lá. No mesmo acampamento em que Ismael nasceu. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Olha o que o Senhor, o que o Eterno estava requerindo de Abraão. Anda na minha presença, anda comigo, porque essa palavra aí dada a Abraão é anda comigo e ser perfeito. Não é anda na minha presença, anda comigo e ser perfeito. Aí o Senhor continuou. Agora, o que eu quero ponderar com vocês é: apareceu o Senhor. Como que o Senhor apareceu a Abraão? Como? Apareceu como uma visão? Apareceu como uma presença física? Não sabemos. Algumas vezes o Abraão fala como é que o Senhor apareceu para ele. Nós vamos ver isso mais na frente. Mas nessa aqui, nas outras duas visões, que Abraão, ele fala que em visão, na noite, né? O Senhor falou, ele viu em visão. Então ele acordou no meio da noite e o Senhor falou com ele. Esse tipo de experiência nós temos também hoje, né? De o Senhor falar com você numa visão, num sonho, e você acordar, né? E pensar, meu Deus, o que o Senhor está mostrando para mim? Esse tipo. Agora, essa aparição do Eterno aqui, não sabemos como é que foi. Só sei que está aqui, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, falou com Abraão. E olha que o diálogo foi longo, vamos ver. E porei a minha aliança, versículo 2, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Abraão já havia ouvido essa promessa antes, então para ele, esse aí não era novidade, ele já sabia, o Senhor já havia dito para ele que seria como o pó da terra e como as estrelas no firmamento. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Olha o que o Senhor... Quer dizer, se o Abraão caiu sobre o seu rosto, ele caiu de joelho, então deve ter sido uma aparição para ele, deve ter sido algum ser que apareceu para ele, dizendo que era o Senhor, um ser espiritual, tá? Isso também acontece algumas vezes, algumas pessoas têm essa experiência. E aí o Senhor falou com ele. É interessante isso, o Senhor falar para ele ouvir aqui nos ouvidos, não é ouvir aqui dentro. Às vezes o Senhor fala conosco, a gente ouve aqui. A gente ouve aquela vozinha lá longe, né? Que parece que está. Se você não prestar atenção, você não ouve. Mas aqui o Senhor falou expressamente com ele assim.
Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Ok, Ismael já estava com 13 anos, então isso para ele, ok, Ismael vai ter muitos filhos, né? E não te chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E não te chamarás mais o seu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Olha que coisa linda, essa promessa. Abraão já havia ouvido essa promessa antes, então para ele, isso aqui era uma confirmação do que ele já havia ouvido por 3 vezes antes. Essa é a quarta vez que o Senhor está falando com ele. Quarta. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações por aliança perpétua para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Olha a promessa do Eterno aqui, gente. E versículo 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Se você tem DNA de Abraão, essa promessa vale para você também. Como a gente, hoje em dia, é muito complicado você saber quem é que tem e quem não tem, é melhor a gente pensar que todo mundo tem, né? Porque a gente já falou muitas vezes sobre isso, que os filhos de Abraão, são muitos, né? Teve não só Ismael e Isaac, mas também tiveram os filhos de Quetura, que mais na frente a gente vai ver, viu, gente? Os outros filhos que Abraão teve. Então, estabelecer a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti e suas gerações, por aliança perpétua. Sempre, para sempre, perpétua. Não tem fim. Nem que a terra termine, um dia a terra não vai existir, mas essa aliança não vai quebrar, não vai ser quebrada. Imagina isso? Sem essa terra, mas a aliança é perpétua, é eterna? Pois é. Para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti a tua descendência depois de ti, a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Isso aqui ele está falando com relação à terra de Canaã, né? Aonde Abraão colocou o pezinho dele? Ali em Hebron, seria dele. E esta é a minha aliança. Aí o Senhor vai falar qual que é a aliança. Que guardareis entre mim e vós, a tua descendência depois de ti, que todo homem dentre vós será circuncidado. E se você não é? E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isso será por sinal de aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo homem das vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua descendência pode ser circuncidado também. Olha que a circuncisão não era só para o natural filho de Abraão, não, era para o estrangeiro que também morasse com ele. Isso foi uma coisa que foi muito debatida na igreja primitiva. Paulo quis tirar esse mandamento aqui. Não sei por que ele fez isso.
Porque aqui no versículo 12 é bem claro, viu, gente? Eu ficaria com Pedro e com João nessa coisa e não ficaria com Paulo. Eu ficaria com João e Pedro. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo homem das vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Tá vendo? O Senhor falou 2 vezes aqui. Ele enfatizou 2 vezes. Tanto no versículo 13, como no versículo 12, como no versículo 13, ele enfatizou que todo homem que morasse, que vivesse na terra de Canaã, deveria ser circuncidado. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Eu até arrepio na alma. Ai, ai. Os meus netos aqui são circuncidados, os da Ana não são. O da Camila é e o do Gabriel é. Aí vem o versículo 15. Aí vem a surpresa para Abraão. Abraão não contava com isso. Vamos ver o que é? Disse Deus mais a Abraão. Olha aqui. Não foi uma conversinha de 2 minutinhos, não, gente. Foi um diálogo longo. Um diálogo não, uma conversa do Eterno com Abraão longa. Abraão não falou nada. Só o Senhor falou. Ele só estava ouvindo. E olha o que o Senhor disse aqui. Versículo 15. Disse Deus, pois, a Abraão. Disse Deus mais a Abraão. A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu te hei de abençoar. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho. E a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Isso aqui foi uma surpresa imensa para Abraão. Ele não contava mais com isso. Ele achava que Ismael seria o seu descendente, que de Ismael viriam todas essas promessas. Aí o Senhor dá uma chibatada em Abraão e diz: não, Abraão, não vai ser de Agar, não é da egípcia. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Ele caiu de novo, por certo, ele levantou quando o Senhor começou a falar com ele, e aí ele caiu de novo. Quando o Senhor falou isso, a surpresa foi demais para ele. Como é? Como é? Como é que vai ser isso? Ela tem 90 anos e eu tenho 99, vou fazer 100, é o que ele fala aqui. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Esse aí, eu vou te contar, esse aí, se fosse hoje, eu falar assim, que droga que ele usou, né? Pois é. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, disse no seu coração, ele nem falou com a boca, ele só pensou. A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara, da idade de 90 anos. Eu falei para vocês que Sara era mais nova do que ele, 10 anos, né? Que ele ajudou a criar Sara. E disse Abraão a Deus, aí ele falou, quem dera que vive Ismael diante do teu rosto. Eu não falei para vocês que a esperança dele era Ismael?
E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que aqui o tenho abençoado. E falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes, a mesma promessa que ele fez para Agar. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, que nem havia nascido ainda, e já tinha a promessa do Eterno. Uma criança que ainda estava lá na próstata de Abraão, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Quer dizer, o Senhor falou, não vai ser nem esse ano, vai ser no ano que vem. Ainda falou. Não é esse ano que ela vai ter, que ela vai engravidar, não, é no outro ano. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Então, esse ser desceu, Abraão caiu sobre o seu rosto e ouviu tudo aquilo. Depois ele se levantou, né, um pouquinho, ficou de joelhos, e aí quando o Senhor falou que a Sara ia ter um filho, ele caiu de novo. Mas Abraão era obediente, gente. Ele podia duvidar no coração, né? Mas ele sabia que o Senhor, quando aparece para ele falar, ele tinha que fazer. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Ele não esperou nem 24 horas. No mesmo dia, amanheceu o dia, ele foi lá. Mesmo dia. E era Abraão, da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia, foi circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro, ao estrangeiro, foram circuncidados entre eles. Foram circuncidados com ele. Todos os homens foram circuncidados. E essa é a aliança, é a marca da aliança. É a mesma coisa de você ter uma aliança no dedo, né? Marca que você é casado. A aliança do Eterno com Israel é a circuncisão. Até hoje. Até hoje. Então, nesse caso, gente, da circuncisão, eu ficaria com Pedro eu ficaria com os apóstolos. Eu não tomaria o lado de Paulo nessa história, não. Foi uma discussão muito grande, foi uma situação muito complicada no começo da igreja, por causa dessa questão da circuncisão. Pedro e João, eles eram, e Tiago, o irmão de Jesus também, ele era muito, muito a favor da circuncisão, ele não abriu mão da circuncisão. Eu também não abriria por causa dessa parte aqui, porque não foi ninguém que falou para Abraão, gente, foi o Senhor que falou com Abraão. Foi um estabelecimento que o Senhor deu a Abraão. Então, se você é descendente de Abraão, você deveria estar circuncidado, sim. Deveria estar.
Enquanto essa coisa não for corrigida, é meio complicado, viu, gente? Vai ser meio complicado. E é tão mais higiênico, né? Tão é melhor até para o homem mesmo, né? Com relação à higiene. Então, se o Senhor mandou fazer, é porque tem um objetivo, uma razão, né, gente? Tem uma razão. Aí um fala assim, mas se não fosse para ter, por que que nasceu? Ó? Well, tem outras coisas também que acontecem na vida que a gente resolve de uma forma melhor, não é? Então, isso aí eu não considero isso uma desculpa, não, gente. Porque com relação a isso, tem várias outras circunstâncias que acontecem com a gente, humanos, né? Que a gente pensa, poderia ser, por que que o Eterno não evita isso, né? Então, isso para mim não é uma desculpa, não. Eu ficaria com Pedro, com João e com Tiago, nessa questão aqui. Porque é a aliança, porque é uma aliança. E o Senhor disse que era perpétuo, então é para sempre. Né? Então tá. É interessante essa coisa, né, gente? Mas essa história é a história do começo da igreja. É a história do começo da igreja. Então tá. Amanhã estaremos estudando as coisas não são muito fáceis na vida de Abraão nem de Sara. Nós vamos entrar em alguns momentos bem complicados, mas tudo, eu creio que era tudo plano do Eterno, porque Sara já tinha 90 anos, Abraão com quase 100, né? Na verdade, quando o filho dele nasceu, ele tinha 101. Mas depois Abraão ainda teve tantos outros filhos, quer dizer, né? Eu acho que depois disso, depois que nasceu Isaac, ele falou, então eu ainda estou bom, né? Ainda estou conseguindo fazer um, então eu vou fazer mais. Então tá, gente, a gente fica assim por hoje e depois amanhã, ou depois de amanhã, não sei que dia que eu vou poder fazer mais um outro, mas a hora que eu tiver uma condição, né, de fazer mais um vídeo, a gente estuda o capítulo 18, tá bom? Vamos ficar hoje com o capítulo 17. Tchau, tchau.